2 Coríntios, capítulo 1. Saudações de paz e graça. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nota de rodapé 1. Paulo reivindica sua plena autoridade apostólica, Marcos 6,30, 1 Coríntios 1,1, Hebreus 3,1, em resposta às acusações de seus adversários, 2 Coríntios 11,13. A Igreja de Deus é a comunidade dos crentes em Cristo. A Igreja de Deus é a comunidade dos crentes em Cristo, representantes locais da imensa Igreja Universal, 1 Coríntios 1,2. A palavra secular e original grega eclesia, assembleia, é qualificada pela frase de Deus, como Israel de Deus. Em Gálatas 6,16, os santos é uma outra expressão que se refere ao povo de Deus e significa aqueles que foram separados para adorar e servir ao Senhor, Romanos 1,7. O nome Acaia diz respeito à Grécia, em oposição à Macedônia, situada ao norte. Embora Paulo tenha escrito em resposta aos coríntios, seu conteúdo e princípios teológicos beneficiaram muitas outras igrejas até nossos dias, por meio das cópias que circularam por toda a Grécia. Consolados para consolar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Nota de rodapé 2. Deus não é uma entidade invisível e desconhecida. Ele é o Pai e Deus de Jesus Cristo, o Messias, nosso Senhor. A expressão idiomática Pai das misericórdias significa que o Senhor é a fonte de toda graça e perdão. Deus da consolação quer dizer Deus paracleses, ou seja, Deus presente, amigo, encorajador, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porquanto, da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ora, se somos atribulados, e para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados pois, para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes dos sofrimentos e de igual forma o sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que,
pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma, por muitos, sejam oferecidas ações de graças a nosso respeito, mudanças por amor à Igreja. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Nota de rodapé 3. Para defender sua lealdade diante dos ataques mentirosos de seus inimigos. Paulo usa a expressão grega, que significa sinceridade, que se refere ao processo de sacudir cereais numa peneira a fim de separá-los das cascas e de toda a sujeira. Por isso, Paulo se sente em paz diante do exame perscrutador de Deus e de qualquer investigação apurada dos irmãos. Salmo 139, versículo 23. Afinal, o apóstolo não era um estranho, pois havia previamente convivido 18 meses com a igreja, quando chegara pela primeira vez em Corinto, Atos 18, 11. E, portanto, seu caráter e dedicação ao serviço do Senhor tornaram-se evidentes diante de todos. Pois absolutamente nada vos escrevemos, além dos assuntos que ledes e bem entendeis, e espero que o compreendais de forma plena. Assim como também já em parte nos compreendestes, de que somos o vosso motivo de orgulho, assim como sereis o nosso no dia do Senhor Jesus. Nota de rodapé 4. Alguns irmãos na igreja em Corinto haviam se deixado enganar pelas calúnias dos falsos apóstolos, que estavam infiltrados entre os crentes. Paulo aponta para a volta gloriosa de Cristo, como o dia do Senhor, 1 Tessalonicenses 2, do versículo 19 e 20. Confiando nisso, e para que recebesseis um segundo benefício, planejei primeiro visitá-los durante a viagem para Macedônia, e de lá voltar até vós, e por intermédio ser enviado à Judéia. Será que ao planejar assim, o fiz com leviandade? Ou será que, ao tomar decisões, tenho agido de forma carnal, comprometendo-me ao mesmo tempo com sim e não? Entretanto, como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós certamente não é sim e não ao mesmo tempo. Nota de rodapé 5. Os inimigos de Paulo tinham procurado persuadir os cristãos em Corinto de que, como mudara seus planos, sua palavra não era digna de crédito, pois ele seria uma pessoa instável e irresponsável. Paulo reafirma seu compromisso de amor para com Deus e seu ministério, e faz referência à mensagem do Evangelho que pregara aos coríntios. Uma vez crendo no Evangelho, descobriram que era de todo verdadeira e isenta de ambiguidades, e por meio da experiência que tiveram com seu poder, descobriram que era de todo verdadeira e isenta de ambiguidades. E por meio da experiência que tivera com seu poder transformador, comprovaram ser uma grande afirmativa em Cristo, em que todas as promessas de Deus são, de fato, sim. Porquanto Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi anunciado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, seguramente não foi um sim e não, mas nele sempre existiu o sim. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações.
como garantia de tudo o que está por vir. Portanto, invoco a Deus, por minha testemunha de que foi para vos poupar, que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas sim como vossos cooperadores, para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Nota de rodapé 6. Paulo mudou seu plano inicial somente por causa da grande compaixão que sentia por seus filhos na fé em Corinto, pois não queria precisar usar a vara de repreensão contra os altivos e arrogantes que estavam tumultuando a igreja, 1 Coríntios 4, 21. Contudo, foi muito mal interpretado e difamado por alguns, mesmo na qualidade de apóstolo. Paulo não deseja impor suas diretrizes de forma despótica, antes, deseja ser conselheiro e servo, promovendo a santificação e a alegria espiritual dos seus amados irmãos.